Pode secar um pouquinho. No encerramento do ano litúrgico, hoje, a Igreja nos chama a atenção para as últimas coisas que vão acontecer no mundo. E Jesus faz uma comparação com a queda de Jerusalém para aqueles que estavam presentes e com a sua segunda vinda e os fatos que acontecerão, que antecederão esta volta de Jesus para julgar a todos os homens, os vivos e os mortos, e aí o fim do mundo. Uma senhorinha esses dias me perguntou: padre, Jesus está voltando, não está? Eu disse: sim, Jesus está voltando. E vai ser agora? Eu disse: não sei. Que ele está voltando, a gente espera desde quando ele foi. Quando ele subiu ao céu, 2 anjos apareceram aos apóstolos e disseram: esse Jesus que viste subir ao céu voltará da mesma maneira como o viste subir. Portanto, desde a igreja primitiva até hoje, nós estamos nesse compasso de espera da volta de nosso Senhor. Mas ele fala de algumas coisas que antecederão a sua vinda. E sobre estes pontos que antecederão a sua vinda, eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês hoje. A primeira coisa que acontecerá antes da vinda de Jesus será a grande apostasia. São Paulo fala: não pensem, e os tessalonicenses já imaginavam que a vinda de Jesus era iminente. São Paulo diz: não pensem que virá antes que venha a apostasia, o grande dia do Senhor. E Jesus fala: por acaso o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? No Evangelho de hoje fala: a caridade de muitos vai se esfriar. Portanto, a apostasia é esse primeiro sinal da iminência do retorno de Jesus. E o que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Por isso, é necessário que haja fé, que haja a pregação do Evangelho, que pelo menos grande parte creia, e quando se abandona a fé, então nós temos aí a apostasia. Na apostasia, deixa-se de crer na verdade para dar ouvido a fábulas. Deixa-se de viver conforme o Evangelho para se viver conforme o mundo. Embora até se demonstre uma certa aparência de cristianismo, o abandono da fé, teoricamente ou na prática, isso é a apostasia. Sobretudo quando conscientemente a pessoa crê e depois diz que não crê mais. Isso é o apóstata. E essa apostasia faz com que haja um ambiente em que se deixe Deus de lado e se coloque, que se fabriquem ídolos para que as pessoas adorem. Infelizmente, hoje nós vemos essa apostasia acontecer em grande parte. A fé vai dando lugar a verdadeiro culto do homem. Como dizia um Papa, o homem vai deixando de adorar a Deus para se adorar a si mesmo. O culto de Deus vai sendo substituído pelo culto do homem. O ambiente vai se corrompendo, os valores vão sendo jogados fora, e o homem vai se colocando como se ele fosse o próprio Deus. E esta é a grande tentação do demônio, de nos colocarmos no lugar de Deus. Isto é apostasia, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material. E o que nós vemos hoje no mundo, se não isto? Aquelas populações católicas da Europa e mesmo da América, embora nós vejamos ainda algum crescimento da fé aqui na América, mas aqueles antigos povos de tradição cristã, de tradição católica, que foram educados pela igreja, que fizeram a civilização ocidental, esse povo já se perdeu.
que nós vemos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, o grande abandono da fé por grande parte dos católicos. Um país que já teve quase 100% de católicos, hoje não tem nem a metade. E dessa metade, talvez uns 8 a 10% no máximo, ainda praticam a fé e vivem a religião. O que nós podemos dizer a respeito dos costumes, a respeito dos relacionamentos sociais, a respeito das leis, a respeito daquelas pessoas que o nosso povo católico coloca no poder? Enfim, vivemos hoje uma grande apostasia. E infelizmente, a igreja, como é fruto também, em certo sentido, e também é cheio de pessoas que vivem o seu tempo, nós vemos tudo isso se infiltrar também na igreja do ponto de vista mais prático. E graças a Deus, do ponto de vista da fé, a fé continua sendo professada, mas do ponto de vista mais prático, nós vamos ver uma fé professada e uma fé não vivida. E isso realmente é uma grande apostasia. E quando Jesus fala que virá essa grande apostasia, ou melhor, São Paulo que fala mais sobre isso, Jesus também fala sobre a fé, haverá fé sobre a terra, a caridade de muitos vai se esfriar. Nós vamos ver que não vamos ver multidões com nosso Senhor. Não vamos ver isso. Vamos ver multidões deixando a fé. É claro que nós não queremos que isso aconteça, mas vai ser uma realidade pela qual nós vamos ter que passar. Vai ser um pequeno grupo que vai se manter fiel. Isso é uma coisa clara. E se esse pequeno grupo vai se manter fiel, esse grupo vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser punido, vai ser estraçalhado pelas forças do mal, num certo sentido. Não vão ser destruídos, mas vão ter que sofrer muito. E quem quiser realmente hoje, nesse ambiente de apostasia que nós vivemos, quiser viver a fé, tem que estar sujeito a sofrer. E a sofrer por causa da fé. A sofrer por causa do modo de viver. Nós vivemos hoje num mundo que voltou ao paganismo. E viver nesse mundo que voltou ao paganismo é, no certo sentido, pior do que os primeiros cristãos. Porque pelo menos naquela época o Evangelho não tinha sido pregado para aquele povo. Agora há uma rejeição da fé. Há uma espécie de cristofobia. Há uma espécie de perseguição a todos os valores cristãos. Enquanto nós vemos todas as falsas religiões exaltadas como cultura, como direito do ser humano, quando você vai defender os valores cristãos, vai defender a fé, defender Jesus, isso não pode. Isso é intolerância. Mas o próprio Jesus nos manda, em termos de fé, sermos intolerantes. Em termos de fé, não em termos de pessoa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Será que podemos dizer isso hoje? Que se você não crer, você pode se condenar e ir para o inferno? Será que podemos dizer que você, cometendo um pecado, você se perde? Podemos dizer que isso não agrada a Deus? Podemos dizer que o pecado fere o coração de Jesus? Podemos dizer que se o homem não se arrepende de seus pecados, se condena? Ou por acaso podemos falar em pecado hoje em dia? Porque já se perdeu o sentido do pecado? Podemos falar as verdades do Evangelho sem sermos taxados de revolucionários ou pessoas intolerantes? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É possível ainda hoje dizer essa frase sem sermos taxados de intolerantes? Ou de radicais? Ou de fundamentalistas? Realmente vivemos hoje uma grande apostasia e que o Evangelho, para ser pregado, encontra dificuldades. Sobretudo nas antigas civilizações nossas do Ocidente, graças a Deus, o Evangelho tem crescido muito no Oriente e crescido muito na África, e é um alento para a igreja nesse sentido. Então, o primeiro sinal é esse da apostasia. Mas há um outro, que é
a pregação do Evangelho em todo o mundo. E Paulo já fala disso, e Jesus fala: o Evangelho será pregado em toda parte. Não significa que todos os homens vão crer no Evangelho. Também não significa que em toda parte, ao mesmo tempo, ele vai ser pregado. Mas significa que ele tem que ser pregado. E que todas as pessoas têm que ter oportunidade de conhecer Jesus, pelo menos todos os povos, oportunidade de conhecer Jesus e oportunidade de amá-lo. E a liberdade para cultuá-lo. Essa pregação do Evangelho vai acontecendo desde o tempo de Jesus até agora, e é um mandato dele: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. E este mandato não diz respeito só aos apóstolos, mas diz respeito a toda a igreja. A igreja é missionária na sua própria identidade, e missionários também somos todos nós. Todos nós temos esse compromisso pelo batismo de fazer Jesus conhecido e amado, de termos a coragem de proclamar o Evangelho em todos os lugares onde estivermos. O que faz um pai de família, por exemplo, quando ensina o catecismo a seus filhos? Ele é um missionário ali. O que nós fazemos quando nos nossos relacionamentos com nossos amigos, no nosso meio que convivemos, nós falamos de Jesus? Isso é ser missionário. Nós não podemos ter vergonha de falar de Cristo. Não podemos ter medo de proclamar a verdade. Nós temos que ser missionários. E essa pregação do Evangelho ao mundo inteiro diz respeito não só àqueles que deixam suas casas e vão para as terras de missão, mas a todos nós. Todos nós temos esse compromisso, porque nós temos a verdade e essa verdade tem que ser conhecida. Nossa fé é a fé na pessoa de Jesus. E quando se abandona essa pessoa, se apostata. E quando se leva essa pessoa, que é Jesus, para outros, se faz a missão e salva. Quantas pessoas voltaram para a igreja por causa de um diálogo que nós tivemos com alguém, por causa do exemplo que nós demos? Então nós não podemos ficar calados. Temos que trazer as pessoas para o nosso Senhor, primeiro pela oração, mas depois pela palavra e pelo exemplo. Isso é uma missão nossa, faz parte da nossa identidade. Sermos discípulos de Jesus e missionários, mas sempre missionários em comunhão com a igreja. Não podemos ser missionários livre atiradores, porque a missão é dada à igreja e pela igreja a cada um de nós em particular. E temos que ter o cuidado para não sermos juízes de todos, porque a tendência hoje, devido a essa grande apostasia, é aparecerem pessoas como juízas de todos, e que vão determinar o que é certo e o que é errado. Isso sem a igreja, isso não pode, porque a missão é missão com a igreja, é para a igreja, porque a igreja é a presença de Cristo na história. Um terceiro sinal que antecederá a vinda de nosso Senhor será a vinda do anticristo, que a Sagrada Escritura fala como o homem do pecado. Alguns já até anunciam que ele já está por aí. Como eu disse para a velhinha, ninguém sabe, mas pode ser que esteja ou não. O fato que será um homem do pecado, será um grande líder, fará muitos prodígios, atrairá muita gente, e muitos cristãos irão atrás dele, falsamente, e ele aparecerá como uma pessoa bondosa, uma pessoa que vai atrair a muitos, que vai liderar a todos, e todos vão se sujeitar a ele, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista moral e espiritual, com muitas aspas aqui. Mas haverá, e será um homem extraordinário, com uma grande capacidade de atrair as pessoas, com grande capacidade de falar,
e um grande líder, mas será o homem do mal, o homem do pecado. Inspirado pelo demônio, odiará o mundo inteiro e pisará no próprio Jesus, como se quisesse maltratá-lo de novo, e movendo perseguições para destruir a igreja. Quererá implantar, destruindo a igreja, uma religião universal. E o único impedimento a isso é a Igreja Católica. O único empecilho para um domínio universal do anticristo é a igreja. Por isso, perseguições à igreja. E se não persegue a igreja, se não consegue destruir a igreja, porque sabe que isso é impossível, pelo menos procuram colocar um outro tipo de cristianismo sem a igreja como tal. Não sabemos como vai ser, nem se já está, ou se virá agora ou depois. O fato é que, mesmo que ele não esteja presente hoje, muitos anticristos aparecerão, muitos líderes que falarão em nome de Jesus, ou falarão até talvez em nome da igreja, querendo mostrar uma igreja que não é a igreja de Cristo, ou um cristianismo que é um cristianismo falso. Aparecerão muitos gurus, põe aqui também entre aspas, para atrair o povo, mas sem a igreja. Ou então, dando uma pincelada de igreja, mas atraindo o povo a si próprio. Temos que ter muito cuidado, porque aparecem muitos falsos cristos e falsos reformadores da igreja. Realmente a igreja está numa grande crise, mas não poderá haver a reforma da igreja fora da igreja. Não podemos cair no erro de Lutero de querermos uma igreja espiritual, como se a igreja institucional tivesse falhado, como se nós tivéssemos duas igrejas, uma tradicional e a outra não tradicional, como já se fazia nos tempos pouco antes, por exemplo, da divisão do cisma do Oriente, quando se falavam de duas sedes de igreja, Roma e Constantinopla, como se Roma tivesse caído e Constantinopla tivesse levantado e fosse o grande baluarte da fé e da moral. O que nós vemos hoje já aconteceu na história da igreja mais de uma vez. Lá caiu-se num cisma, evidentemente vários fatores, inclusive políticos, mas sobretudo fatores morais, fatores de vaidade. De um Fócio, por exemplo, que era um leigo, um professor, um líder lá do palácio, e de repente aquele homem de leigo se torna o patriarca de Constantinopla. Foi levado lá e apoiado. E quanto trabalho deu aquele homem à igreja e ao Papa? Até que depois de vários anos viram Miguel Celulário e, por vaidade, simplesmente se separar, porque Roma caiu, agora é Constantinopla. Hoje nós temos essa tentação também de querermos, sem perceber, fazer verdadeiros cismas, como se houvessem duas Romas. Isso já foi condenado pela igreja. Como se houvesse uma Roma tradicional, que é essa Roma do passado, e uma Roma atual. Não, a Roma é uma só. Só que nós temos hoje a infiltração dos inimigos. E vemos um organismo intoxicado pelas falsas ideias, por um espírito que não é o espírito de Cristo. E é claro que no organismo intoxicado é preciso que haja meios para que ele seja desintoxicado. E é evidente que quem faz isso é nosso Senhor. Nós, com a vida da graça, com a vida de santidade, com a pregação da verdadeira fé, da verdadeira moral, com o verdadeiro culto, pelas nossas atitudes, o próprio organismo vai se encarregando, porque Deus deu isso à igreja. Porque a alma da igreja é o Espírito Santo, não somos nós. É claro que agimos no Espírito Santo,
mas sempre em comunhão com a igreja, não como se o Espírito saísse para resolver a coisa de fora. Não é assim que funciona. Então não existem duas Romas, como alguns dizem. Isso é uma tese que não se sustenta. Existe uma igreja. Mas aparecem por aí falsos cristos, inclusive dentro da igreja. E é lógico que a igreja tem toda a sua história, todo o seu magistério, que continua vivo para nos levar ao caminho do céu. Nos assustamos diante de certas situações, diante de certas atitudes, diante de certas palavras que nos assustam. Ficamos apavorados diante de coisas que nós vemos e ouvimos. Mas a igreja continua, e continua ali, no mesmo lugar. Evidentemente, como dizia Paulo VI, por uma fresta entrou a fumaça de Satanás e intoxicou. Mas a graça de Deus, ela vai agindo, a força do Espírito Santo, para que essa fumaça saia. É claro que de vez em quando abrem mais, escancaram as portas, entram mais. Mas por outro lado, a igreja tem meios para que essa fumaça tóxica ela saia e voltemos a respirar ares bons. Mas não fiquemos na ilusão de que haverá dentro da igreja nunca haverá fumaça de Satanás. É só ler a história da igreja e vai ver. Em todos os tempos. E como foi difícil a luta da igreja para se manter, para se ver livre da influência dos reis, para se ver livre da influência do carreirismo dentro, e outras coisas que não cabe aqui falar, porque a gente não tem tempo para isso. Então, de modo que falsos cristos aparecem antes do falso por excelência, que é o anticristo. Então temos que ter cuidado para não cairmos. Um terceiro sinal é a vinda de Enoque e Elias. E são dois personagens do Antigo Testamento que virão para pregar. Como fará isso? Não sei. Como acontecerá? Não sabemos. Mas essas duas figuras virão. As Sagradas Escrituras falam disso. Pregarão, serão maltratados, serão perseguidos, serão mortos, ressuscitarão, segundo diz as Escrituras, mas pregarão sobretudo para os judeus. E os judeus vão se converter. É o outro sinal de que virá o Filho de Deus, Jesus, já de modo mais próximo. Os judeus vão se converter. E quando falamos de judeus, falamos do povo judeu. Mas foi o povo judeu que matou Jesus? Claro que não podemos imputar isso ao povo judeu. Foi o grupo que estava lá no poder. Os sacerdotes, os fariseus, o sinédrio. Embora houvesse gente do sinédrio que fosse contra eles, mas eles decidiram a morte de Jesus e levaram a Pilatos. Podemos dizer que o povo judeu como tal, até porque Jesus era judeu, Nossa Senhora, os apóstolos, os primeiros cristãos foram todos judeus, né? Mas o povo como tal rejeitou Jesus no sentido de que ainda espera o Messias e de que se espalhou por todo o mundo com o seu culto, com o seu jeito de ser. Nós sabemos que ele vai se converter no final. Bom, ele vai aceitar Jesus, vai viver a fé, vai entrar na igreja. Vai ser o último sinal da vinda do Filho do Homem. Quando será? Repito, não sabemos. E o que é que nós devemos fazer então? Não sabemos quando virá Jesus no fim do mundo. Também não sabemos quando virá Jesus na nossa vida, na hora da morte. Por isso Jesus insiste que é preciso ter vigilância. Vigiar para ser santo, vigiar para evitar o pecado, vigiar para se converter,
vigiar para estar unido a nosso Senhor, vigiar para amá-lo cada vez mais e procurar viver de acordo com o Evangelho. O fim do mundo nós não sabemos, como não sabemos também a hora da morte. E quando nos apresentaremos diante de Jesus para o juízo final, nos apresentaremos também a Ele em breve, na hora em que nosso Senhor nos chamar para a vida eterna. Portanto, preparando-nos já para o Natal, na próxima semana, vamos começar o tempo do Advento, é hora de nós pensarmos no nosso fim. Em tudo pensa no fim. Como diz o livro da sabedoria, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Morte, juízo, inferno e paraíso. E repetindo aquilo que eu disse para a vozinha, realmente eu não sei se Jesus vai voltar agora, mas o que eu sei é que eu tenho que amá-lo e tenho que viver com Ele, para que quando Ele voltar, eu ouça: entra na alegria do teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in uno Deum.